Hoje é culto de missões e é noite de mais uma vez sermos desafiados pela palavra de Deus sobre essa responsabilidade que temos como igreja de proclamarmos o ano aceitável do Senhor. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 12. Amém, queridos? Poucos encontraram. Amém? Amém? Acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa cidade, dizei, antes de tudo, paz seja nessa cidade, seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus irmãos, com base na leitura desse texto, eu quero trazer uma pergunta que vai ser o tema. Por que é tão difícil fazermos missões? Nós ouvimos que essa é a nossa responsabilidade continuamente. Mas por que é tão difícil colocarmos em prática uma missão que é clara, que é explícita quando nós olhamos para a palavra do Senhor? Não é necessário, irmãos, recebermos uma revelação. Não é necessário um anjo descer do céu, sacudir a nossa vida e dizer: existe uma missão dada por Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, em todos os evangelhos e mais o livro de Atos, nós vamos ver a narrativa que Jesus responsabilizou os seus discípulos. Antes de ser assunto aos céus, quando está ressurreto, vivendo os seus últimos momentos aqui, Jesus responsabilizou a igreja. Escrevendo no que está escrito, melhor dizendo, no Evangelho de Mateus, você vai ver que Mateus narrou que Jesus mandou a gente ir às nações e fazer discípulos. Quando Marcos vai falar a respeito, irmãos, desse chamado, dessa responsabilidade, Marcos diz que Jesus disse para nós que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Lucas vai dizer que Jesus disse aos seus discípulos: vocês são minhas testemunhas. João vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E ainda Lucas, irmãos, em Atos vai dizer que a promessa que Jesus deu à sua igreja é que ela receberia poder. Para quê? Para ser testemunha. E a palavra, irmãos, é muito importante nós entendermos, no original grego de testemunha é a mesma para mártire.
O poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmãos, nos capacitaria de tal maneira que pelo Evangelho e pela proclamação do Evangelho, nós iríamos ser encorajados pelo poder do Espírito Santo, inclusive para morrer em prol desta causa. Mas por que é tão difícil fazer missões mediante, irmãos, a tantos alertas, a tantas advertências, a exortações tão claras trazidas por Jesus Cristo? Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós podemos então entender um pouco. Jesus aqui, irmãos, está, de certa maneira, preparando já os discípulos para a obra missionária. O verso 1 do capítulo 10 de Lucas, que nós lemos aqui, vai dizer que os 70 discípulos que Jesus havia escolhido, ele dividiu em 2 e os comissionou, e os enviou, para que eles pudessem ir às cidades, aos lugares que posteriormente ele estaria presente. Jesus está aqui, irmãos, preparando já os discípulos para essa missão, a missão da evangelização. Mas quando você olha para o verso 2, irmãos, você vai ver que ao mesmo tempo que Jesus está enviando, ele está advertindo. Porque o versículo 2, Lucas vai dizer, e Jesus os advertiu. E quando nós vamos olhar para as advertências, irmãos, nós vamos ver que Jesus, ao mesmo tempo que nos dá uma missão, também deixa claro o que nós vamos enfrentar nesta missão. E a dificuldade de fazermos missões está no fato de que nós olhamos para a missão com as suas dificuldades e com o nosso olhar humano. Por que é tão difícil fazer missões? Em primeiro lugar, Jesus vai mostrar aqui, porque são poucos os que se dispõem para trabalharem nessa obra. O que é que ele disse no verso 2? Quando ele envia os 70, o que é que ele vai dizer? A seara é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. A primeira coisa que Jesus está dizendo, vocês vão se envolver num projeto onde poucas pessoas vão estar se envolvendo com esse projeto. E por que nós estranhamos, irmãos, quando Deus nos dá uma responsabilidade e a gente não vê muitas pessoas se envolvendo? Por que nós estranhamos, irmãos, quando Deus nos dá uma responsabilidade e o desejo do nosso coração é ver todo mundo envolvido com essa responsabilidade e a gente não vê isso? Porque se cumpre exatamente o que Jesus falou. Seria, irmãos, estranho se todo mundo se envolvesse com a obra com facilidade. Jesus está dizendo, a obra tem que ser feita, mas entenda primeiramente que a obra é uma obra escassa de recursos humanos. E enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós vamos enfrentar isso. Toda e qualquer pessoa que tem um chamado na sua vida e que coloca esse chamado em prática, o que ele mais vai ver nos projetos que Deus coloca sobre a sua responsabilidade é a dificuldade de engajamento de pessoas. Na área da música, na área da direção de um culto, na área do ensino, você sempre vai ver a dificuldade de engajar pessoas comprometidas. Pelo contrário, toda hora a gente está passando por uma situação em que alguém deixou de fazer, alguém trocou a responsabilidade das coisas de Deus pelas coisas aí fora, alguém está dizendo, olha, eu não posso fazer agora, me desculpe, não dá para fazer nesse momento, Deus vai entender. E veja, irmãos, que Jesus contou uma parábola, que eu chamo da parábola das desculpas, em que um homem quis fazer uma festa, e convidou muitas pessoas para essa festa. Mas todos os convidados foram se desculpando, achando que o dono da festa iria aceitar as justificativas. Deus vai entender. A gente tem aquela velha desculpa, né? Deus sabe do meu coração. Deus sabe que eu queria fazer, mas não posso. Deus sabe do nosso coração, irmãos.
Deus sabe que para outras coisas nós temos mais motivações do que para as coisas de Deus. Deus sabe que para outras coisas nós fazemos muito mais bem feito do que para com as coisas de Deus. Deus sabe que nós investimos o nosso intelecto, o nosso tempo e o nosso dinheiro nas coisas perecíveis com muito mais intensidade do que as coisas de Deus. Deus sabe. E é isso que Ele vai cobrar de nós. Mas Jesus está dizendo para nós, como igreja, como trabalhadores, como aqueles que vão enfrentar esta obra, Deus nos deu uma missão em que a demanda humana sempre vai ser a grande dificuldade. E por que isso, meus irmãos, acontece? Primeiro, porque missões só é feito por quem leva o chamado a sério. O problema é que as pessoas participam de um culto de missões, cantam um hino de missões, se emocionam em missões, mas na prática, irmãos, aquilo não é levado a sério. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, quando ele fala da sua missão e da responsabilidade que ele tinha sobre a missão, ele declarou da seguinte maneira: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E aí Paulo vai dizer: porque ai de mim se eu não pregar o quê? O evangelho. Entenda que esse ai não é medo das consequências. Porque tem gente que até faz a obra de Deus, porque ele foi educado, ele foi discipulado a se relacionar com Deus, numa relação, irmãos, em que Deus é tão bravo, se eu não fizer o que Ele quer, Ele vai pesar a mão sobre mim. Não é uma relação de amor. Não é uma relação, irmãos, em que o coração está na obra. É uma relação de medo. E toda relação de medo, irmãos, é uma relação angustiante. Deus nos chamou, mas Deus quer que nós façamos a sua obra por amor a Ele, por amor à sua obra. Quando Paulo fala, ai de mim, ele está dizendo, eu não consigo me ver na minha vida, na minha existência, sem fazer isso. Se tirar o ministério de mim, a minha vida se acabou. Se me colocar para fazer qualquer outra coisa, o ministério acabou. É por isso que ele vai dizer que quando conheceu a Cristo, considerou todas as outras coisas como nada, como refúgio, como lixo, como aquilo que resta, como aquilo que é o resto que não tem nenhum valor. Toda a riqueza, aí Paulo vai dizer, da sua riqueza social, do seu crescimento e projeção dentro da sua religião como um fariseu, do que ele poderia ter, irmãos, dentro de uma sociedade, Paulo vai dizer, eu considerei tudo isso como lixo, como resto, como refúgio, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. O ai de mim que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o senso de compromisso. Uma igreja só pode ser missionária enfrentando então as dificuldades da demanda, da escassez, quando ela diz, apesar das dificuldades, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não fizer a obra do Senhor. Mas a segunda coisa, irmãos, que faz com que as pessoas não se envolvam, que a obra seja feita com essa escassez que Jesus está dizendo aqui, que poucos são trabalhadores, a seara é grande, é que ela só é feita por aqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus. Tem gente que está participando das coisas do reino, ele não está dentro do reino, ele está participando das coisas do reino, mas por não colocar o reino em primeiro lugar, porque aquele que está dentro do reino, aquele que vive o reino, é aquele que entendeu que o reino é prioridade. Quem não coloca o reino de Deus como prioridade sobre a sua vida não consegue fazer a obra do Senhor, porque ele sempre vai ter uma desculpa, que são as suas prioridades pessoais, que são os desejos e as tarefas e os seus envolvimentos com as coisas deste mundo.
E veja, irmãos, que Jesus, quando fala do seu comprometimento com a obra de Deus, com a sua encarnação, ele declarou aos discípulos que não desceu do céu para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E ele disse para os discípulos, aproveitando o momento de fome, que uma comida ele tinha para comer. E essa comida os discípulos não conheciam. Essa comida era fazer a vontade do Pai. O que alimentava Jesus, o que motivava Jesus, o que era a principal razão dos movimentos de Jesus, das ações de Jesus, era o cumprimento da vontade do Pai sobre a sua vida. E missões é feito por aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso, irmãos, que a obra é escassa. Porque quando nós olhamos para nós, o reino de Deus é prioridade em nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos, essa obra é escassa, porque também ela só pode ser feita por aqueles que têm profundas e verdadeiras experiências com Deus. O problema, irmãos, que nós vivemos também, na sua grande maioria, um evangelho raso, um evangelho superficial. O apóstolo Paulo, irmãos, quando falava do evangelho, ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? O evangelho é poder de Deus. E para ele afirmar que o evangelho era poder de Deus, não foi uma mensagem que ele ouviu, não era uma repetição litúrgica que ele estava acostumado a fazer. O evangelho que ele fala que era poder, foi o evangelho que ele experimentou, porque ele estava na rota de colisão deste evangelho, ele era contra o evangelho, e Jesus entrou na vida dele, ele caiu por terra, e ele teve uma experiência profunda com o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho desse evangelho. Esse evangelho transformou a minha vida. E se o evangelho, irmãos, tem transformado a nossa vida, nós temos que proclamar esse evangelho. Nós temos que anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas veja, irmãos, em segundo lugar, por que é tão difícil fazermos missões? Jesus vai advertir-nos ainda o seguinte, verso 3, olha aí. Ele diz mais uma vez: vocês têm que ir. Ele usa a expressão ide. E depois ele vai usar uma metáfora. Ele vai dizer: eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Essa metáfora significa que Jesus está dizendo para nós que fazer missões é encarar uma obra em que os adversários e as necessidades são infinitamente maiores do que as nossas próprias estruturas. É essa a missão que Deus nos deu. Deus nos deu uma missão que é impossível humanamente de ser feita. Por isso que muitos desistem. Qual ovelha que vendo o predador vai encarar o predador? O instinto de sobrevivência, irmãos, é fugir. O instinto de sobrevivência é se proteger. E Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês exatamente em rota de colisão com a dificuldade, com o problema, com a adversidade. Imagine, irmãos, o que é fazer missões. É ser lançado aos lobos. Quem tem uma perspectiva errada do Evangelho, que o Evangelho é a condução da minha vida para aquilo que não tem dificuldade, não tem problema, essa pessoa está terrivelmente errada, terrivelmente enganada. Jesus nos adverte, irmãos, que Ele está nos enviando para uma missão extremamente difícil. E veja, irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, a primeira coisa que a gente vai ver na missão é a questão dos recursos. A gente olha para a igreja, irmãos, uma igreja séria, uma igreja comprometida, uma igreja que não faz dos bens materiais, da propagação do Evangelho, um meio de enriquecimento. É uma igreja que sofre
financeiramente falando. Uma igreja que não quer acumular patrimônio, uma igreja que entendeu o que é o Evangelho, é uma igreja que sofre com a escassez, irmãos. Porque é uma igreja séria. Porque é uma igreja, irmãos, que está levando o Evangelho a sério. É uma igreja que não está iludindo pessoas, é uma igreja que não está vendendo falsas promessas para tirar o dinheiro do povo, mas uma igreja que está dizendo aonde tem que ser investido o dinheiro. É uma igreja que vai enfrentar dificuldades. A gente, irmãos, continuamente está enfrentando dificuldades. Você vai ver também, irmãos, que dentro dessas dificuldades que nós enfrentamos, a falta de pessoas adequadamente preparadas para a obra. A gente vê, irmãos, que às vezes as pessoas que querem se envolver têm problema no caráter, são insubmissas, são pessoas individualistas, são pessoas que estão mais atrapalhando do que sendo úteis, do que sendo necessárias no reino dos céus. Eu vejo tanta gente talentosa, irmãos, tanta gente de temperamento bom, tanta gente que sabe se relacionar bem, mas não quer fazer nada para o reino. E as que muitas vezes estão se disponibilizando são pessoas totalmente inadequadas. E é difícil, irmãos, quando nós olhamos para isso, porque parece que no RH dos céus, Deus permite ou faz uma seleção das piores pessoas para que a liderança fique muitas vezes desestabilizada. Mas é assim a obra do Senhor. É dessa maneira, irmãos, que Jesus disse que está nos enviando para o meio de lobos. Existem também, irmãos, a dificuldade do conhecimento. Quantas pessoas, irmãos, acham que é simplesmente abrir a boca e falar, pegam até aquele texto em que Jesus disse que quando abrires a tua boca eu vou dar a palavra, mas Jesus está dizendo o seguinte, que a palavra vai vir à nossa boca quando ela já foi conhecida. É o Espírito Santo lembrando o que foi estudado, o que está dentro da mente, para que adequadamente seja aplicado a cada contexto. Tem gente, irmãos, que não tem nada na cabeça e quer pregar o Evangelho. Tem gente que não foi discipulado, não quer se submeter a igreja nenhuma, não quer cobertura espiritual nenhuma, mas quer pregar o Evangelho. Tem gente que não conhece a Bíblia absolutamente em nada, mas quer pregar o Evangelho. São pessoas que estão fazendo muito mais um desserviço ao Evangelho do que sendo úteis ao Evangelho. E quando nós agimos, irmãos, apenas por empolgações, emoções, nós temos muito mais prejuízo na obra missionária do que resultados. Eu vejo algumas pessoas, irmãos, que num culto de missões, numa conferência missionária, se envolve, com relatos, com necessidades, se emocionam, mas não param para pensar na realidade, no compromisso, no que ela vai abrir mão, aonde ela vai se envolver. E Jesus, irmãos, veja o que ele está fazendo com os discípulos aqui. Ele não está iludindo ninguém, ele não está fantasiando uma aventura para seu ninguém, ele está enviando e ele está falando da realidade desta obra. Ele está advertindo cada um daqueles 70 que estariam unidos em duplas e estariam pregando a palavra do Senhor, o que é que eles iriam enfrentar, o que era a realidade da obra missionária. E é interessante, irmãos, que eu me lembro de um testemunho do pastor Edson Queiroz, saudoso pastor Edson Queiroz. Na década de 80, irmãos, o pastor Edson Queiroz era pastor da Igreja Batista, na minha cidade natal, em Santo André, São Paulo. E a Igreja Batista, irmãos, na época foi considerada a igreja mais missionária do Brasil. Uma igreja, irmãos, que crescia assustadoramente com uma visão missionária. E o pastor Edson, irmãos, certa vez ele estava indo para a igreja, tinha uma praça perto assim da igreja, ele viu um irmão em cima de um caixote pregando o evangelho, e a multidão olhando assim. Quando ele se aproximou, que ele identificou quem era, estava em cima do caixote, ele disse: "Eu sou um irmão da igreja, o irmão é missionário, olha, ele pregou o evangelho aqui, as pessoas estavam vendo", e ele tinha um trabalho que eles estavam querendo abrir no Paraguai. Ele viu uma coisa, associou a outra e disse: pronto, fez uma reunião com a junta da igreja, a liderança, e disse: olha, eu tenho um obreiro para o Paraguai. E aí os irmãos
sob a palavra, a tutela do pastor, abraçaram e enviaram esse irmão paraguaio. Só que esse irmão não tinha nenhum preparo. Não tinha seminário, nem a língua ele havia estudado. Depois de um tempo, irmãos, que esse irmão estava mais ou menos 1 ano e meio no Paraguai, o pastor disse: eu vou visitar o irmão para saber como é que está a obra lá. Não havia essas redes sociais da década de 80, não havia tanta comunicação, facilidade como nós temos nos dias atuais. Quando ele chega lá, o que é que o irmão fazia? A mesma coisa que ele fazia na cidade de Santo André. Subia em cima de um caixote, começava a gritar e a pregar o evangelho. Não sabia nem falar castelhano, nem o espanhol, nem o guarani, então misturava tudo, as pessoas não entendiam nada, ficavam com raiva e começavam a perseguir ele. E ele estava fazendo um serviço para o evangelho. Aí o pastor Edson entendeu que por meio da empolgação, da emoção, havia enviado um obreiro sem o preparo devido. Trouxe de volta, enviou o irmão para se preparar. Porque o que acontece, irmãos, no meio? A falta de preparo, a falta, de você se adequar a um contexto dificulta ainda mais a obra do Senhor. Estudos mostram, irmãos, que missionários que não se preparam, na sua grande maioria, não aguentam passar nem um ano no campo missionário. Eles voltam frustrados, eles voltam machucados, eles voltam decepcionados. Mas, irmãos, diante de tudo isso, da escassez, do mau preparo, da falta de caráter, irmãos, o que ainda nós enfrentamos nessa luta desleal que Jesus está nos enviando são as oposições das trevas. Quando nós queremos fazer missões, saiba de uma coisa: o diabo se levanta. Toda vez que uma igreja se propõe a fazer missões, o adversário vai se levantar de forma contundente e furiosa para impedir. Mas toda vez, irmãos, que a igreja se acomoda, pode ver, o diabo não precisa fazer absolutamente nada. Tem gente que diz: eu nunca mais vi nenhuma manifestação maligna. O que é que está acontecendo? Provavelmente nós estamos parados. Provavelmente nós não estamos incomodando. E quem não incomoda o diabo não vai se levantar se opondo. Mas se a igreja se levanta, o diabo se levanta. Mas nós sabemos, irmãos, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas em terceiro lugar, irmãos, por que é tão difícil fazer missões? Jesus aqui também vai nos advertir que a dificuldade está no desprendimento do coração daqueles que são enviados. Veja que uma das recomendações que Jesus trouxe, aí a partir do versículo 4, para aqueles que estão indo, é que eles não levassem bolsa, é que eles não levassem alforje, é que eles não se preocupassem com as sandálias e que não começasse a saudar ninguém pelo caminho. O que são isso, irmãos? Desprendimentos das coisas dessa vida. Quem é que vai fazer uma viagem e não faz uma mala? Quem é que vai fazer uma viagem e não faz um roteiro? Quem é que vai fazer uma viagem e não se prepara economicamente para a viagem? Só que aqui já está dizendo: eu não quero que vocês se preocupem com absolutamente nada. E só poderia, irmãos, obedecer essa orientação de Jesus quem tivesse o coração desprendido. Inclusive, no meio do caminho, não saudar as pessoas era não se distrair com absolutamente nada que pudesse desviar o foco. De repente encontra um amigo, de repente encontra um familiar, de repente encontra alguém e diz: rapaz, quanto tempo! Quantos de nós, irmãos, dentro de uma coisa simples, quer ver uma coisa simples? Que a gente se desvia, a gente perde o foco. Dia de domingo, dia de vir para a igreja, aí chega um parente em casa. O que é que a gente faz? Hein? Jesus vai entender, né? O Senhor vai entender porque hoje eu não vou para o culto. Chegou fulano, quanto tempo que eu não vejo. Sabe o que pode ser isso, irmãos? As distrações do caminho.
Você tem uma dificuldade de vir para a igreja durante a semana. No dia que você pode vir, chega uma pessoa. Você pensa que o diabo ele se apresenta para nós com as suas estratégias, irmãos, de uma forma grotesca? Não. É de uma forma que você nem percebe que são impedimentos de você estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Eu estou dizendo um ato de culto. Imagine, irmãos, quando a gente se propõe a sair para pregarmos o Evangelho. Se um parente seu chegar na sua casa durante a semana para fazer uma visita e você tem que sair para o trabalho, você liga para o chefe, olha, sabe o que é? Chegou aqui um primo que faz tempo que eu não vejo. Hoje eu não vou não, viu? O senhor vai entender, né? Vai fazer isso? Você vai fazer isso com um cliente seu? O que é que você vai dizer para o seu parente? Rapaz, hoje é dia de trabalho. Nós, irmãos, inclusive, durante a semana, usamos a expressão dias úteis, né? Porque final de semana não é útil. E isso vai influenciando a nossa forma de pensar e de encarar o dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de estar na casa do Senhor. O dia do Senhor é dia de estar na presença do Senhor. O dia do Senhor é o dia de nós adorarmos ao Senhor. O dia do Senhor é para ser tão importante, irmãos, como as outras atividades que Deus também coloca em nossas mãos. Ao ponto de nós falarmos e os pais ensinarem para os filhos que não vão levar criança para aniversário. Por quê? Porque você vai ensinar o seu filho a vir à casa do Senhor. Que você não vai levar o seu filho para um campo de futebol no domingo, porque você vai vir para a casa do Senhor. Porque o seu filho vai olhar para você, poxa, meu pai é mais feliz no campo de futebol que na igreja. Meu pai tem mais alegria de ir ver o time dele do que estar na casa do Senhor. Isso é ensinamento, irmãos, que não está em palavra, mas que vai ficando na mente da criança. Meu pai tem mais alegria quando vai para a praia do que vir para a igreja. Aí depois cresce, se torna adolescente, começam as influências da escola, entra numa universidade, a cabeça vira e o pai não sabe onde errou. A mãe vai dizer, onde foi que nós erramos? No exemplo. A Bíblia é clara, Provérbios, ensina o teu filho no caminho em que ele deve o quê? E o ensinamento maior, irmãos, que desde a lei sempre foi responsabilidade dos pais, é o exemplo. Deuteronômio 6, quando fala sobre a lei, ao mandares, fala da lei. Ao detares, fala da lei, inculca a lei. Vivendo com o filho, se relacionando com o filho olhando para o pai, vendo as atitudes do pai, da mãe, dos responsáveis e se envolvendo com a obra do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que missões é difícil de ser feito por causa do nosso coração. O nosso coração é preso às coisas desse mundo. Jesus disse para aqueles que estavam sendo enviados que eles não deveriam se preocupar com a viagem, que eles não deveriam se atrapalhar no caminho saudando as pessoas, que eles não deveriam se preocupar aonde eles estariam se hospedando, se seriam bem-quistos ou não. Jesus disse, olha, a casa que vocês saudarem e que receberem a paz vai ficar ali. Se não receberem a paz, que estão te rejeitando, estão rejeitando vocês, a paz vai voltar sobre vocês. Ele vai dizer, a porta que se abrir, o que colocar na mesa, coma. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus está ensinando aqui, irmãos, o desprendimento das coisas materiais e ao mesmo tempo Jesus está ensinando aos discípulos a colocarem de lado as suas vaidades. Missões, irmãos, é feito por um coração que não é vaidoso. Imagine você fazer missões e exigir onde você quer ficar hospedado, o que é que você quer comer, com quem você quer andar. Você não vai fazer missões. Missões, irmãos, é uma entrega a Deus. Missões é o desprendimento do nosso coração para fazermos a obra do Senhor. Somente um coração totalmente desprendido consegue então fazer esta obra.
Mas, em quarto e último lugar, irmãos, por que é tão difícil fazer missões? A partir do verso 9 até o verso 12, Jesus vai dizer que missões, irmãos, é feito por aqueles que não estão preocupados com os resultados. Todo empreendimento, irmãos, que a gente se envolve, todo empreendedor, ele faz uma análise se aquilo que ele vai investir, se aquilo que ele vai se envolver vai dar certo. Se o dinheiro vai dar, se as condições são favoráveis, se o serviço ou o produto, vai ser consumido, se tem alguém querendo aquilo. Caso contrário, irmãos, aqui ele está dizendo o seguinte: olha, não faça, não se envolva, porque vai ser prejuízo. Agora, irmãos, imagine que Deus nos deu uma obra com todas essas dificuldades. Deus nos deu uma missão com todas essas dificuldades. E ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, as dificuldades são essas, ele está dizendo, faça. Ele apresenta as dificuldades e apresenta a responsabilidade. Ele não está dizendo, olha, será que vai dar para fazer? Será que você vai querer fazer? Veja, irmãos, o tempo todo o verbo está no imperativo. Os verbos estão no imperativo. Jesus diz, ide. E agora, no verso 9, ele vai dizer, curai enfermos, que nela houver, anunciai-lhes. A vós outros está próximo o quê? O reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e vos receberem, sair pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquelas cidades. Jesus está dizendo aqui, irmãos, diante dessa nossa cultura pragmática, que quer controlar resultados, que a missão que Ele nos deu está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle. Nós podemos, irmãos, e não é errado, não há nada de mais nisso, criarmos estratégias. Nós podemos ter as nossas estratégias de evangelização, mas saiba que as nossas estratégias não serão determinantes para a evangelização. O que vai determinar, irmãos, a obra é o Senhor da obra. Portanto, todo aquele que quer entrar na obra tem que desprender o seu coração de resultados. Por quê? Deus não nos chamou, irmãos, para alcançarmos resultados. Deus nos chamou para proclamarmos. Veja que o semeador, a parábola é essa, saiu a semear. O semeador, irmãos, ele não se preocupou com qual solo ele iria ter que lidar. Ele simplesmente lançava a semente. Solo duro, vinha a ave do céu e levava. Solo cheio de pedras, não criava raízes suficientes. Solo cheio de espinhos, a semente chegava lá na terra, criava a raiz, mas quando crescia era sufocada. E solo bom. O semeador, irmãos, ele não economizou. O semeador não fez seleções. Não, esse solo aqui dá, esse aqui não dá. Ele não fez isso. Porque ele sabia que a sua missão era pregar a palavra do Senhor. Nós temos que pregar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, a todas as pessoas, em todos os lugares. Esta é a nossa missão. Agora, qual vai ser o resultado? Como será? Não é responsabilidade nossa, é ação de Deus. Se vão aceitar ou se vão rejeitar, não é responsabilidade nossa. Nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Nós somos a voz profética de Deus. E aqueles que olham para o ministério, irmãos, sobre uma perspectiva de status, de rendimentos, de resultados,
fazendo comparações com algumas pessoas que aos olhos humanos são bem-sucedidas, fulano que tem uma igreja grande, Beltrano que é conhecido nas redes sociais. Quando nós olhamos para essas coisas, irmãos, nós perdemos o foco. Nem todo mundo, irmãos, vai ser um Billy Graham. Nem todo mundo vai ser famoso. Nem todo mundo, irmãos, vai estar aí sendo seguido de forma assustadora numa rede social. Mas Deus declarou para nós, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: o que é que o Senhor requer dos seus dispenseiros? Que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus quer de nós como igreja, o que Deus quer de cada um de nós é fidelidade. Talvez ninguém veja o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Talvez você nem veja o resultado imediato da sua evangelização, mas você está sendo usado por Deus e vidas vão ser alcançadas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu me lembro, irmãos, do testemunho do pastor Pontes. Pastor Pontes, pastor da igreja Nazareno, um pastor que sempre foi envolvido com evangelização. Ele ajudou o pastor Sérgio Ribeiro até inicialmente na Juvep, que é uma ONG que trabalha com a evangelização, principalmente no sertão nordestino. E o testemunho do pastor Pontes, irmãos, foi o primeiro Rock in Rio. Ele participou do primeiro Rock in Rio. Estava lá, bêbado, drogado, viu todas as bandas que ele desejava, e quando acabou, ele disse que bateu uma angústia tão grande no seu coração, porque ele viu que era mais pura ilusão. E ele testemunha que quando ele olhou para o chão, viu um folheto de uma pessoa que estava ali e estava evangelizando. E no folheto estava escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela pessoa, irmãos, nem sabia que a mensagem foi usada. Deus alcançou aquele homem, se tornou um grande missionário, um grande pastor. No momento em que você olhava assim, essa pessoa foi ali para mergulhar no pecado, mas o Senhor, segundo a sua infinita graça e misericórdia, irmãos, é capaz de alcançar o mais vil pecador nas mais diversas situações, porque Deus é assim. A nós só nos cabe, irmãos, desprendermos o nosso coração. E aí, meus amados irmãos, quais são as lições que nós podemos trazer disso que Jesus está nos ensinando aqui, sobre a dificuldade, do porquê é tão difícil fazer missões? Porque Deus não facilita. Porque Deus, irmãos, não torna a coisa mais viável, mais próximo, né, do que é possível humanamente nós fazermos. Primeiro, porque a dificuldade, irmãos, faz com que nós venhamos a depender dele. Ele está nos enviando, está apontando a dificuldade, e em cada dificuldade que nós temos que entender, olhar para ele, depender dele. O que é que ele disse no verso 2? No verso 2 ele começou a advertir: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. O que é que nós temos que fazer? Rogai ao Senhor da seara. Se faltam pessoas, irmãos, o que nós temos que fazer? Orar. Senhor, manda trabalhadores. Senhor, move as águas. Senhor, desperta a igreja. Senhor, que o teu poder, o poder do teu Espírito Santo, Senhor, venha convencer os corações para que a gente possa se envolver. A oração, irmãos, é o momento que nós estamos dependendo de Deus, dizendo: Senhor, nós vamos, mas nós precisamos que o Senhor atue. Nós vamos, mas nós precisamos da tua intervenção sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Veja, irmãos, se falta recursos, Jesus disse: vão e não se preocupe com recursos. Se você abrir lá na frente, no capítulo 22, aqui de Lucas, versículo 35, Jesus vai se encontrar lá na frente com esses 70 e vai fazer uma pergunta para os 70. Quando eu vos enviei daquela maneira, sem a preocupação de levar bolsas, alforjes, sandálias,
pelo caminho não se desviar de nada, Jesus vai perguntar: porventura lhes faltou alguma coisa? O que é que os 70 irmãos respondem? Nada nos faltou. Sabe por quê? Deus vai prover toda a necessidade. Deus vai pagar todas as contas. Deus vai providenciar tudo que é necessário para aquele que está comprometido com a obra do Senhor. Por isso, irmãos, que nós dependemos somente dele. Se formos evangelizar, de repente Deus nos manda para uma comunidade, para um bairro, ou envia a partir daqui pessoas para outras cidades, estados e países, a pergunta é: qual vai ser o resultado? O texto está dizendo que a preocupação não está no resultado. A preocupação, nossa, irmãos, tem que estar no obedecer. Jesus disse: olha, os que não ouvirem, o que é que você tem que fazer? Sacudir a poeira do sapato, da sandália. Isso é sinal que havia na época, irmãos: eu não tenho mais nenhuma responsabilidade com vocês. O que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. Agora a responsabilidade é de vocês. Eu não levo nenhuma culpa. Bater as sandálias, tirar o pó das sandálias, significava, irmãos, exatamente isso. Jesus disse: olha, faça isso, pregue o evangelho. Se a pessoa não aceitar o evangelho, ela não está rejeitando vocês. Ela não está rejeitando uma instituição. Ela está rejeitando a quem? A mim. Por isso que a sentença é dura, irmãos. Veja que Jesus diz: haverá menos rigor para pessoas que ouvem o evangelho e não se arrependem, do que para pessoas que nunca ouviram o evangelho, como Sodoma, e por isso que não se arrependeram. Sodoma, irmãos, terminou da forma que terminou, no pecado, arruinado, mas o evangelho não foi pregado em Sodoma. Ló não pregou o evangelho em Sodoma. Agora, quando nós ouvimos o evangelho e rejeitamos o evangelho, o juízo é maior. Quando se ouve falar de Sodoma e Gomorra, né, ouve-se falar das perversões sexuais. Existem pessoas, irmãos, que você pode olhar assim e dizer: rapaz, essa pessoa está perdida. Mas pior são aqueles que estão dentro da igreja, ouvindo o evangelho e não se arrependendo dos seus pecados, e não mudando de vida. Não é um bêbado na sarjeta, não é uma prostituta vendendo seus corpos, não são prostitutas vendendo seus corpos, não é uma pessoa presa ao vício das drogas e se acabando, é quem está na igreja, ouvindo o evangelho, com saúde, com possibilidade de se envolver com o evangelho, mas não se arrepende dos seus pecados. É essa mensagem que Jesus está dizendo. Você está recebendo uma oportunidade. O evangelho está sendo anunciado. O reino de Deus está próximo, como Jesus está dizendo aqui. E vocês estão rejeitando? Então, rejeitem também essa pessoa, porque Deus vai estar rejeitando essa pessoa. E, segundo lugar, irmãos, missões é desse jeito, de forma dificultosa, porque no final, a glória de Deus. A gente está vivendo um evangelho, irmãos, em que as pessoas estão dizendo que é necessário surgir uma nova igreja, com novas estratégias, num novo modelo litúrgico, da maneira de se relacionar com as pessoas e atrair essas pessoas. E quando você vai ver esse novo modelo, irmãos, é um modelo humanista. É alterar o evangelho. É o homem dizendo: Senhor, até agora, segundo as suas instruções, não deu certo. Se a gente obedecer a tua palavra nos dias atuais, não vai dar certo. Porque o homem atual é totalmente diferente do homem da época. É assim que as pessoas pensam. Então, ou a gente vai reatualizar isso aqui, ou a gente não vai conseguir fazer a missão. E algumas pessoas, irmãos, estão colocando o evangelho de lado
e abraçando muito mais estratégias humanas que atrai pessoas, que promove um ambiente interessante, que faz com que muitos, em certas áreas da sua vida, tenham alguma carência suprida, mas que não faz o principal: não transforma a vida, não transforma um pecador num homem santo. Sabe por quê? Só o Evangelho faz isso. E se colocarmos o Evangelho de lado, a missão está fadada ao fracasso. Como igreja, a coisa mais importante, irmãos, que nós temos é o Evangelho. A Bíblia diz, voltando outra vez à parábola do semeador, que a única coisa que o semeador tinha nas mãos era a semente. Um semeador tem adubo, um semeador tem um arado, um semeador tem outros materiais para preparar o solo para a semente. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e Jesus mostra que esse semeador, a única coisa que tinha era a semente. E quando Jesus começa a explicar o significado da parábola, porque os discípulos assim quiseram, ele vai dizer: a semente é a palavra de Deus. A única coisa, irmãos, que nós precisamos ter para fazermos a missão que Deus nos deu é a semente. Levanta a semente assim, levanta a Bíblia. Diga assim: a única coisa que eu preciso ter para proclamar este mundo é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, irmãos, só a palavra de Deus vai transformar esse mundo. Somente a palavra de Deus vai transformar esse mundo. A reforma protestante, irmãos, foi a volta à palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, não haverá transformação. E como nós cremos, irmãos, que a missão vai ser feita, independente da sua dificuldade, independente da sua carência, independente, irmãos, daqueles que foram comissionados e apresentam situações que estão mais para desqualificá-los do que qualificá-los para a obra vai ser feita, porque a obra é feita pelo Deus Todo-Poderoso. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. Veja, irmãos, que a obra vai ser feita porque ela já está no Evangelho, na Bíblia, ela já está registrada. Se você abrir no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o que é que João viu? Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Abra aí para nós encerrarmos com esse texto. O que é que João viu, irmãos? João diz: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia o quê? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quem são estes da visão de João? Todos os que foram alcançados por meio da evangelização. A Bíblia já mostra o resultado, irmãos. Todos aqueles que Deus vai alcançar, se propôs a alcançar, serão alcançados. Lembra que Jesus disse? Tudo que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há possibilidade de não vir. E aquele que vem a mim, de maneira alguma o quê? Só que esse que está sendo dado pelo Pai, está chegando até o Filho, Deus, a Trindade, resolveu colocar no meio uma agência. Sabe qual é a agência? A Igreja do Senhor. Nós fazemos parte, irmãos, do alcance dessas pessoas. Mas a agência é falha. A agência é limitada. Jesus mostrou aqui aos discípulos: veja qual é a responsabilidade que vocês têm, veja como é difícil. Deus está dizendo para a agência:
eu estou comissionando vocês, eu estou enviando vocês, mas não pense que vocês podem fazer, sou eu que vou fazer através de vocês. É totalmente diferente. Tudo que o Pai der ao Filho, vai chegar ao Filho. E todo aquele que chegar ao Filho, o Filho vai guardar até o fim. Então João, irmãos, está aqui tendo uma visão antecipada daquele grande dia em que todos nós estaremos diante do Cordeiro. Imagine, irmãos, todas as pessoas alcançadas em todas as épocas, em todos os lugares. Não é apenas uma geração, são todas as gerações que foram alcançadas pela pregação do Evangelho. O que aconteceu e foi alcançado antes de Cristo, em Cristo e depois de Cristo. O que foi alcançado antes da lei, na lei e na graça de Deus. Toda essa multidão em pé, uma multidão diversa, porque o texto diz, de todas as tribos, povos e línguas em pé diante do Senhor. A obra vai ser feita. O nome do Senhor vai ser glorificado. E o verso 10 diz, clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus, veja a glória dele. Esses estão diante do Cordeiro, não reconhecendo ajuda que não seja de Deus. Eles vão dizer, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E quando nós estivermos fazendo isso, irmãos, os seres celestiais vão estar testemunhando. E o que é que eles vão fazer? Veja aí verso 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. A igreja entra louvando, os seres celestiais se juntam a nós e juntos vamos exaltar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. A salvação pertence a Deus. Mas Deus, irmãos, nos deu uma responsabilidade. Deus nos deu um privilégio. Sermos os instrumentos dele para que vidas sejam alcançadas. Essa semana é mais uma semana que você vai trabalhar, ter as suas atividades, mas faça isso entendendo que você é um missionário, uma missionária, que você está comissionado por Deus, comissionada por Deus, para falar para os seus amigos, para falar para os seus parentes, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Fale de Jesus, proclame Jesus, anuncie Jesus. As outras coisas, irmãos, que são listas, nós conversamos também. Nós conversamos sobre política, na paz, né? Claro, né? Quando dá. Conversamos sobre futebol, nós conversamos sobre tantas coisas que são listas, irmãos. Mas a principal de todas é dizer Jesus Cristo. Um dia Ele vai voltar. E Ele não vai vir mais como servo sofredor. Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá como juiz supremo. Ele virá para julgar. Ele veio para morrer, mas agora Ele vem para julgar. E todo aquele que tiver a marca do Cordeiro, como diz o texto aqui, lavou as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, vai estar em pé diante dele, louvando, bendizendo o seu santo e eterno nome.